Oi, pessoal! Hoje eu vou falar sobre as doenças exantemáticas. Vamos entrar aqui em um pouquinho de pediatria. Doenças exantemáticas aparecem muito em UBS, em plantão, então aqui vai um resuminho, tá? Bom, vamos falar primeiro do sarampo. Quem que é o agente, né, dos que faz a doença do sarampo? É o paramyxovírus, né? Que é da família do morbilivírus. Então, paramyxovírus, famílias do morbilivírus. Quem mais é da família do morbilivírus? A influenza, vírus sincitial respiratório. Ela é exantemática, porém não tem muita manifestação respiratória. Porém, tem muita manifestação respiratória. Coloco na cabeça que o sarampo é um vírus respiratório que dá manifestação de pele, tá? Por quê? Porque ele vai dar muita manifestação respiratória. Ele é uma doença exantemática, mas dá muita manifestação respiratória. A transmissibilidade dele é por aerosóis. Tem dois tipos de transmissibilidade, por gotícula e por aerosol. Como é que é por gotícula? Só pega se tiver 1 metro, se tiver perto, né? Até 1 metro. E o aerosol não, ele fica suspenso no ar. Ele pode viajar, pode ser transportado por corrente de ar e aí pode pegar de longe. A catapora, que é a varicela, também pode fazer isso. 90% da taxa de transmissão, 90% da taxa de transmissão são pegados por pessoas suscetíveis. Quem que são as pessoas suscetíveis que não têm vacina e que nunca pegou? Até quando começa a transmitir? Quando começa a transmitir? Até 6 dias antes do de ter as manifestações, os sintomas, e até 4 dias após o rash, tá? Então, 6 dias antes do sintoma e 4 dias depois o rash já tá transmitindo, ainda tá transmitindo. Qual é a maior chance de transmissão? Aumenta com 2 dias antes dos sintomas até 2 dias após o rash. A incubação dele é de 8 a 12 dias. Aí eu coloco até uma observação: doenças exantemáticas virais, a incubação varia entre 1 a 3 semanas. Então, numa prova, se perguntarem o período de incubação e variar entre 1 a 3 semanas também é válido, tá? A clínica a gente vai falar em dois tipos, né? Aqui por enquanto, que é a fase prodrômica e a fase exantemática. Pródromo é que vem antes, tá? Então, a fase prodrômica, que é a fase que vem antes, né, das manifestações, né? Antes do exantema, o que aparece? Febre, tosse, coriza, conjuntivite, fotofobia. Lembra que é um vírus respiratório, que nem eu falei, eu sempre penso que é um vírus respiratório com manifestações cutâneas. Por quê? Porque ele vai dar febre, tosse, manifestação respiratória ou sintomático, né? Coriza, conjuntivite. E o enantema. O que é enantema? Manifestação em superfície mucosa. Qual é a manifestação de superfície mucosa? Então, qual que é o enantema característico do sarampo? O sinal de Koplik, que são as lesões branquiçadas, mas na cavidade oral. Pode aparecer também, é mais na cavidade oral, mas pode aparecer também na cavidade, em parte genital e conjuntiva também pode aparecer, tá? Fase exantemática. Aparece depois de 3 dias. É máculo papular. O que é máculo? Alteração da cor, e pápula, elevação. Então, máculo papular mobiliforme, redondinha, tá? E elas geralmente se agrupam mais no tronco, tá? Fica tudo amontoada, uma em cima da outra. O início, ele aparece mais em pescoço, atrás da orelha, ele vai seguir, ele vai acompanhar a linha do cabelo, tá? É aí onde começa. E a progressão dele é crânio caudal. Vai ter uma descamação furfurácea, que é como se a pele estivesse esfarinhando, e a tosse também vai ficar. Geralmente é o último a desaparecer, tá? Que é a tosse.
As complicações vai ser oma, pneumonia, encefalite, panencefalite esclerosante subaguda. A oma é a complicação mais comum da IVA, né? Porque é respiratório, lembra que tem a comunicação pela trompa de Eustáquio. A pneumonia principal causa de óbito. Ele pode aparecer pelo próprio vírus, né? Paramyxovírus, ou pode ser também, pode vir por uma bactéria em cima, né? Do vírus. Geralmente são em crianças que pioram, tá? Ou tem melhora e depois piora súbita, diz. Né? Então tem uma melhora e depois vai ter uma piora súbita. Que daí vai ter a pneumonia. Pensar em complicação bacteriana. Quando essas crianças têm uma melhora, ou já pioram de uma vez, ou tem uma melhora e depois uma piora, e já pensar em uma infecção bacteriana. A encefalite tem uma letalidade elevada, toda encefalite tem, né? Uma letalidade elevada. Os que sobrevivem sempre ficam com sequelas, tá? Então, isso que é o ruim, né? Da encefalite pegou o encéfalo. Panencefalite esclerosante subaguda. O que é isso? É que quando a criança se infecta, o vírus vai ficar no sistema nervoso central. E só depois de anos ele vai acordar e vai virar uma doença neurodegenerativa mortal. O tratamento é com vitamina A. Então, o déficit de vitamina A leva a maior complicações. Quem tem sarampo consome mais vitamina A. Em estoque tem que fazer 2 doses, né? Aí os pacientes internados vai ter que ficar em isolamento, vai ter que usar N95. A prevenção a prevenção é a imunização, a vacinação, né? Com 12 meses toma a tríplice viral, 15 tretaviral, e vai ter uma dose extra entre 0 e entre 0, uma dose 0 entre 6 e 9 meses, tá? E pós-contato, vacina até 72 horas, que é 3 dias. Após a exposição, impede a doença do vírus vivo atenuado, não pode ser administrado em menor que 6 meses, gestante imunodeprimido. Por quê? Porque é vírus vivo atenuado, não pode, tá? Menor que 6 meses, gestante imunodeprimido. E a vacina tem que ser até 72 horas, tá? A vacina induz a resposta imune antes do vírus cair na circulação. Imunoglobulina. Imunoglobulina é para essas contraindicação da vacina, né? É menor que 6 meses, gestante, imunodeprimido, né? Grávida, imunodeprimido. Administrar só para grávidas suscetíveis. Quem que são as grávidas suscetíveis? Que nunca vacinou e nunca teve a doença. Imunodeprimido tem que dar para todos os imunodeprimidos, mesmo não sendo suscetível. Por quê? Porque ele não pode contar com a defesa dele, tá? A vacina entre 6 a 2 meses não considerar de rotina. Até 1 ano, lembrar que até 1 ano a criança tem os anticorpos maternos e a notificação é imediata. A rubéola agora. A rubéola, o agente é rubivírus, né? Rubivírus. É da família Togaviridae. A transmissibilidade de 5 a 7 dias antes a 5 a 7 dias depois. A incubação de 14 a 21 dias. A clínica tem a fase prodrômica e a fase exantemática. A prodrômica, que vem antes, sintomas catarrais leves, febre baixa, e vê bem a linfadenopatia. Então, as famosas ínguas retroauricular, cervical, occipital, e ele vai anteceder a fase de erupção. Então, occipital, retroauricular e cervical. Fase exantemática. Vai aparecer no palato pontos vermelhos, mas não é patognomônico. Esses pontos vermelhos são as manchas de Forchheimer, tá? São o enantema. Que nem que do sarampo, que era pontos brancos, que era o de Koplik, sinal de Koplik, aqui vai ser as manchas de Forchheimer, que são pontos vermelhos. É máculo papular também, só que isso aqui é rubéoliforme. A progressão também é crânio-caudal e também tem início em face. Lembra que no sarampo vai seguir a linha do couro cabeludo, tá? Então, é muito rápido, 1 a 2 dias essa progressão. Complicações, esse vai ser diferente. Complicação vai ser artropatia, mais em meninas,
E a síndrome da rubéola congênita, até colocar um coraçãozinho aqui, ó, porque ele vai dar cegueira, que eu sempre faço assim, o olhinho é cegueira, né? No nariz, no ouvidinho vai dar surdez e no coração que vai dar cardiopatia. Então forma um coração, né? Eu sempre faço assim. Então, síndrome da rubéola congênita, surdez, cegueira, surdez, cardiopatia. E a artropatia. Prevenção é imunização também, beleza? O exantema súbito ou roséola. Então, o que é o exantema súbito ou roséola? O agente deles é o herpes vírus, humano 6 ou 7. A idade mais comum, maior que 6 meses, em lactantes, mais comum maior que 6 meses. Por quê? Porque o vírus da herpes fica latente, tá? No organismo infectado. Contamina 95% das crianças até 3 anos. Por quê? Porque a gente beija as crianças e o vírus é eliminado pelas gotículas de saliva, né? E não é todas as crianças que vão ter a erupção cutânea, muitos terão somente a febre. A incubação é de 1 a 3 semanas e a clínica, fase prodrômica e exantemática. A prodrômica, isso daí vai um bom diferencial, a febre é muito alta, 39, 39,5, 40 graus, vai sumir em crise, de mais ou menos uma hora, de uma hora para outra vai desaparecer. Algumas horas depois vai aparecer o exantema, tá? E a fase exantemática, maculopapular. O início é no tronco dessa vez, nas costas ou no peito. Lembra que sarampo e a rubéola era na cara, na face, né? O sarampo era seguindo a linha do cabelo, né? Então, esse daqui não, o exantema súbito ou roséola começa no tronco, no peito, nas costas, é maculopapular, né? A febre é muito alta. Progressão face e região proximal dos mentos geralmente é benigna. A complicação é a crise convulsiva febril, tá? Então, vai ser a convulsão. Muitas vezes a fase prodrômica antes do exantema súbito pode ser o diferencial a meningite. Isso daí a doutora falou que muitas vezes ela já fez muitas vezes punção lombar achando que era uma meningite, né? Por causa da febre é muito alta, né? E aí no final era só um exantema súbito, é só uma roséola, era só uma herpes mesmo. Mas fica aí o diferencial, né? Crise convulsiva febril. Eritema infeccioso. O eritema infeccioso é dado pelo parvovírus B12. Então, parvovírus B12, transmissibilidade é de 15 a 30% na fase exantemática. E 15 a 30%. Na fase exantemática ele não vai transmitir. É parvovírus B19, não é parvovírus B12. B12 é a vitamina. Parvovírus B19. A incubação é de 16 a 17 dias mais ou menos com a clínica. Fase prodrômica, inexistente ou inespecífica. Vai dar febre, uma febre baixa, não é tão alta quanto a do exantema súbito, é uma febre baixa, dor de cabeça, né, coriza. Aí aqui eu coloquei até um esqueminha. A infecção no dia 0, né, aí lá, incubação, a incubação está na medula óssea, se disseminando e replicando em precursores. Então, precursores celulares. Então, o parvovírus B19 entra na circulação, vai para a medula óssea, na medula óssea vai se disseminar na medula e vai se replicar nos precursores das células ali, tá? Então, só que daí ele vai interferir na replicação celular da medula óssea das células precursoras de células sanguíneas, as hemácias, tá? Então, isso vai acontecer até mais ou menos 7 a 11 dias, vai dar os pródromos, disseminação. Vai se disseminar alguns dias depois de febre, cefaleia, coriza, ficar assintomático. E daí, de 16 a 17 dias mais ou menos, vai aparecer o exantema e aí já não transmite mais o vírus. Fase exantemática é dividida em 3 fases. A primeira fase
Vai dar um eritema facial, que é a a famosa fase esbofeteada, como se tivesse dado um tapa na cara da criança, né? Segunda fase, progressão rápida para tronco e membros, vai dar um rendilhado reticular, mais em superfície extensora dos membros, vai poupar palma das mãos e planta dos pés. A terceira fase é um exantema recidivante por 1 a 3 semanas. Após luz solar, calor, exercício físico, fica indo e vindo o exantema. Essa luz solar, calor, exercício físico e estresse vai ser os gatilhos para poder aparecer de novo o exantema, tá? Ele vai ficar assim mais ou menos 1 a 3 semanas. E o parvovírus e doença hemolítica? Qual que é a ligação deles? Bom, o parvovírus vai estar associado a uma anemia falciforme, né? Vai dar uma crise anêmica. A crise aplástica vai dar na fase de viremia, porque lembra que o parvovírus vai infectar a medula óssea, vai infectar as células precursoras da eritropoiese e vai ficar assim por semanas, né? Depois disso, na hora de produzir as novas hemácias, vai daí uma alteração, né? A doença hemolítica crônica, a vida média delas, as hemácias é mais curta. Vai dar uma acentuada queda da hemoglobina. Então, essa crise anêmica vai ter uma reticulocitopenia. Não vai ter, os reticulócitos vai estar diminuídos. Por quê? Porque a causa é a interrupção da produção das hemácias, né? Geralmente, os reticulócitos ficam aumentados, porque são precursores para poder compensar a anemia. Mas daí, no parvovírus B19, ele não consegue, né? Vai interromper a produção das hemácias, então os reticulócitos vão estar abaixos. Qual que é o tratamento? O paciente vai ter que ficar internado, vai ter que fazer transfusão sanguínea, suporte, e são contagiosas. Outras complicações vai ser a infecção fetal, que é a hidropsia fetal não imune. A mulher grávida suscetível não pode ter contato com criança com anemia falciforme. E doença aplásica pelo parvovírus B19, pois se infectar e passar para o feto, vai causar anemia no feto, pois não faz as hemácias também, e num determinado período da gestação, o turnover é muito grande no feto, né? Então não vai ter, vai comer, né? Vai quebrar as hemácias, mas não vai conseguir produzir novas. Então, vai dar uma anemia grave. Essa anemia grave vai levar à doença cardíaca. 2 tipos de doença. A insuficiência cardíaca, que também leva à hidropsia fetal. Geralmente é causada por incompatibilidade de RH, hidropsia imune mediada por RH e não imune. E uma outra cardiopatia é a miocardite. Vai ser a infecção, né, viral do parvovírus B19 no miocárdio. E esse também causa hidropsia, né? Então, anemia grave vai levar a insuficiência cardíaca, congestiva, hidropsia fetal, miocardite. E também tem a síndrome papular purpúrica, que vai ser em luvas e meias. É autolimitada, então nas mãos e nos pés.